Na primeira ministração da série, em visionamento, nós falamos sobre a equação de Deus, que é quando nós temos um sonho, um plano, uma visão, o Senhor multiplica infinitamente mais, infinitas vezes mais. Ou seja, quando nós não temos sonhos, não temos projetos, não temos visão, é 0 vezes infinito, que dá 0. Agora, quando nós possuímos algo, quando nós temos um propósito para o qual nós devemos viver e investir nele, o Senhor multiplica infinitamente mais. Eu me lembro quando Deus chama Moisés. Moisés já tinha saído do Egito, estava no deserto, casou, estava com filho, estava servindo o rebanho do seu sogro. De repente, ele, pastoreando as ovelhas, ele encontra um arbusto, uma sarça pegando fogo. E ali naquele momento Deus fala com Moisés através dessa sarça. Os irmãos que conhecem esse texto devem lembrar que Deus começa a falar com Moisés e trazer um envisionamento sobre a vida de Moisés. Só que, amados, o plano de Deus é perfeito, mas nós somos muito falhos, somos pequenos. Moisés, ele começa a colocar alguns empecilhos, dizendo: mas Senhor, eu não sei falar em público, eu não tenho eloquência, eu não fiz nenhum curso de oratória, eu gaguejo. E Deus coloca Arão para ser o porta-voz. Então, nesse texto, Deus fala assim: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés tinha um cajado na mão. Deus fala: Moisés, com esse cajado eu vou fazer os meus sinais. Amados, o poder não estava no cajado, mas naquilo que ele tinha na mão. E então Deus pergunta para o Natan: Natan, o que você tem na mão? Ele fala: baquetas. Com essas baquetas eu vou te usar, né? Leandro, o que você tem na mão? Eu tenho uma Hilux. Brincadeira. Eu tenho minha formação, eu tenho o meu talento de administrativo. Então Deus vai te usar dessa maneira. Isso demonstra que na equação de Deus, do propósito de Deus, o processo de envisionamento conta com algo que você tem na mão. Deus tem um plano, o plano dele é perfeito, mas ele conta conosco. Na verdade, ele não depende de nós, ele não depende de você, ele não depende de mim, mas ele nos dá o privilégio. E a Bíblia fala assim que esse é um privilégio do qual os anjos gostariam de ter. Os anjos gostariam de ter o privilégio de ser co-participantes na obra de Deus na terra. Mas Deus nos deu a nós, pessoas falhas, pecadoras, frágeis. Deus olha para nós, ele não vê nada de interessante, a não ser o favor dele, a graça dele. E a gente não entende, mas por que Deus escolhe a mim, uma pessoa tão frágil, tão pequena, tão limitada? É porque ele quer manifestar a glória dele. Quando Jesus cura um cego de nascença, antes disso, os discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais? Que maldição é essa que fez ele nascer cego? Jesus falou: ninguém pecou, mas foi para que se manifestasse a glória. Então, amados, entenda que eu sou a pior pessoa do mundo para estar aqui nesse lugar. Eu sou a pior pessoa do mundo para pastorear esta igreja. Mas é para que se manifeste a glória dele através de mim. Não é para que vocês olhem um japonês
feioso, é para que vocês olhem que através de toda essa imperfeição, Deus faz coisas grandes. E você, sendo uma pessoa tão falha, às vezes desvalorizada pelas pessoas, pelo mundo, pessoas que não tinham nada para dar certo, mas Deus olha para você e fala: você vai dar certo, porque eu tenho uma glória para manifestar através de você. Ou seja, amados, ninguém aqui é bom, ninguém aqui é merecedor, ninguém aqui é o mais bonito, ninguém aqui é o mais talentoso para Deus te usar. Todos nós somos pecadores, somos frágeis, somos fracos, somos os piores, mas Deus quer manifestar a glória dele. E quando Deus manifesta a glória dele, e quando você é envisionado por Deus, de pior pessoa, você se torna filho, você se torna alguém com potencial incrível para transformar a sociedade, alguém com potencial incrível para transformar a política da cidade, da nação e do mundo, alguém com potencial incrível, poderoso para transformar o ambiente das universidades, alguém com potencial incrível para transformar o seu trabalho. Por isso, ao mesmo tempo que nós éramos os piores, o pior dos piores, nós nos tornamos extraordinários nele. Extraordinários nele. Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido para você que é a glória de Deus em nós? Não somos nós mesmos. Não é o meu conhecimento pessoal, a minha experiência pessoal, a minha formação pessoal, e sim, o meu pedigree, minha família, da onde eu vim, mas a glória de Deus em mim. Paulo fala: deveras considero tudo como refúgio, como lixo, para que brilhe em mim a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo tinha pedigree, Paulo era cidadão romano, Paulo tinha formação, Paulo era um fariseu, Paulo era um doutor da lei, Paulo tinha tudo para dar certo para o mundo, mas ele fala: olha, eu considero tudo isso como lixo, porque é a glória de Deus em mim. E nessa série Envisionamento, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus tem uma porção da glória dele para te fazer extraordinário. Você sem ele não é nada, você sem ele não pode nada, eu sem ele não posso nada, mas no Senhor, mergulhado na presença de Deus, soaking, absorvendo a sua presença, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vira para alguém que está do seu lado, ministra essa pessoa, fala assim: olha, você não valia nada, mas hoje você tem valor pela glória de Deus. Você não valia nada, mas Deus te fez valoroso, porque a presença dele está em você, amém? Glória a Deus. Eu quero acenda algumas luzes aqui também, não todas, não precisa, mas algumas, para os irmãos que estão com a Bíblia analógica, né? A Bíblia analógica aqui, né? Aí, né? Abra a Bíblia aí. Vamos abrir em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas 1:26. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, turbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amado, a transformação da nossa vida, da sua família, da sociedade, das circunstâncias, não tem a ver com o que nós estamos fazendo ou falando, mas tem a ver com quem nós estamos nos tornando. Não tem a ver com as coisas que estamos fazendo para Deus, mas quem nós nos tornamos e quem nós estamos nos tornando diariamente em Deus. Às vezes nós nos apegamos tanto nos afazeres, ou no conhecimento, na bagagem, e nos esquecemos de vivenciar aquilo que nós aprendemos. Hoje se fala muito sobre conhecimento, e o conhecimento hoje ele está em alta, porque durante a pandemia principalmente se vendeu tantos cursos online para conhecimento. E eu falo para você, amados, conhecimento é bom, conhecer é bom, aprender, estudar, ler livros, ler a Bíblia, estudar teologia, tudo isso é bom, mas não está acima de quem você está se tornando. Há pessoas que se formam em teologia, mas estão muito longe de ser uma pessoa que serve e teme a Deus. Há pessoas que falam o que Jesus falou, falam os versículos que Jesus falou. Você faz isso, mas ainda isso não pressupõe que você viva isso, ou que eu viva isso. Por exemplo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Isso Jesus falou, isso eu estou falando, mas será que eu estou vivendo? Então, amados, eu quero trazer essa mensagem, e todas as mensagens que você ouvir, todo o texto bíblico que você ouvir, todo o conhecimento da presença de Deus, da palavra de Deus que você ouvir, não coloque na tua prateleira de conhecimento, coloque no teu moedor, coloque na tua panela, coloque em prática, coloque dentro das tuas mãos aquilo que você faz. Do contrário, nós apenas estamos fazendo sem nos tornar. Mas, queridos, o envisionamento é extremamente necessário para que a gente possa viver aquilo que nós ouvimos de Deus. O envisionamento, como nós falamos, é o processo de transformar um sonho numa visão. É o processo de tirar a gente do papel para nos levar a uma prática. Abrão, lá em Gênesis, antes de ser envisionado por Deus, em Gênesis capítulo 12, ele era um homem próspero, ele era um homem bom,
Ele era um homem que não precisava de mais nada a não ser um herdeiro. Mas depois que ele foi envisionado, ele foi chamado de pai de multidões. Pai de multidões. Noé era um homem justo. Noé era um homem que seguia a Deus. Um homem que era temente a Deus, com uma família temente a Deus, no meio de um povo totalmente corrupto. Até aí, Noé era um homem abençoado. Mas depois que ele foi envisionado com um projeto de uma arca, de um barco gigantesco, num lugar onde pressupõe que não se chovia até aquele momento, num lugar seco, não era perto do mar, não era perto de rio nenhum, e Deus manda ele fazer uma arca para um monte de animais e a sua família. Até aquele momento ele era uma pessoa normal, abençoada. No momento onde ele foi envisionado, ele foi considerado louco, e depois um homem usado por Deus para dar um restart. Ele se tornou a matriz. Olha só que interessante. A matriz principal da humanidade era Adão e Eva. Depois que Noé foi envisionado, ele se tornou a matriz da humanidade. Entenda comigo, queridos, que você é abençoado por Deus. Você tem uma família abençoada por Deus. Deus vai continuar te abençoando. Deus vai continuar suprindo as suas necessidades. Nosso Deus é bom. Agora eu vou falar uma coisa para você, amados. Deus quer te transformar em alguém extraordinário. Não apenas em um normal abençoado, mas em alguém extraordinário. E o texto que nós lemos aqui fala de uma adolescente, uma jovem temente a Deus, pura, uma menina que poderia formar uma família abençoada, ser uma mulher normal abençoada. Mas ela foi envisionada e ela disse: faça-se conforme a tua palavra. Eis-me aqui, eu quero viver o plano de Deus, eu quero gerar a visão de Deus. E Maria então se tornou a mulher mais notável do Novo Testamento, a mulher que foi usada por Deus para gerar aquele que dividiria a história entre antes e depois dele, Jesus Cristo. Maria, mas antes disso ela foi dada como louca, como sem vergonha, como alguém que fez algo errado. Só que ela foi até o fim. A minha pergunta é: você quer continuar sendo um normal abençoado, sendo que Deus tem algo extraordinário para você? Você quer continuar sendo apenas alguém que vem e vai embora para casa? Alguém que apenas é alguém que teme a Deus, que ama a Deus, mas que vive uma vida normal no seu cantinho, na sua zona de mediocridade? Pois eu quero falar para você, amado, Deus tem algo extraordinário para a sua vida. É extraordinário, está muito além do nosso raciocínio. Quando Paulo fala assim que Deus tem infinitamente mais, é justamente isso. Ele quer transformar a sua vida em algo totalmente louco, totalmente fora de um padrão de normalidade. Deus quer te levar a níveis mais altos do que você pôde imaginar. E está aqui uma jovem chamada Maria dizendo: faça-se conforme a tua palavra. Será que hoje você pode dizer isso? Será que hoje você vai poder declarar: Senhor, faz a tua palavra em mim, faça-se conforme aquilo que está no teu coração. Agora, algo muito interessante, que a visão de Deus já está pronta. Deus não está fazendo algo, Deus já fez algo.
Deus já gerou uma visão para a sua vida. Ele só está aguardando o momento, a hora de um romper na tua vida. Então, se o anjo chegou aquele momento, naquele dia, para Maria, apareceu para ela e disse: olha, o Senhor vai conceber, o Espírito Santo vai conceber um ente santo que será chamado Salvador, que será chamado Jesus. Será que aquilo veio na hora? Foi algo que foi concebido na hora? Não, amados. Isso era apenas o romper de uma promessa, de uma profecia que já estava escrito. Lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa profecia já estava escrita há 6 séculos antes de Maria ouvir do anjo. Existem profecias que já estão geradas em Deus sobre a sua vida. Ele só está esperando a hora de você ser envisionado, a hora de você dizer: olha, Senhor, eu quero viver um novo, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver algo acima da mediocridade. Eu estou saindo da minha zona de mediocridade, eu estou saindo da minha normalidade abençoada para viver algo louco e extraordinário. Amados, o meu plano de vida, o meu projeto de vida sempre foi um normal abençoado. Ser pastor para mim, no meu plano, é loucura. Eu não sou de família evangélica, eu não nasci num lar evangélico, eu não nasci num berço evangélico, eu não tenho ninguém na minha família, ninguém na família dos meus pais, meu irmão, que são pastores, nem crente. Hoje, os meus irmãos, meus pais, são pessoas que servem, temem a Deus, as suas famílias, sim. Mas antes disso, amados, nós só queríamos ter uma vida abençoada. Quando eu me converti, eu só queria ter uma vida abençoada, eu só queria ter uma vida normal abençoada. Então, Deus foi nos fechando, nos colocando no seu prumo, dizendo: agora é a tua hora, agora você vai romper. Eu lembro que eu havia passado num concurso público, e esse concurso público foi algo que eu quis para poder ter uma vida normal abençoada. E quando eu passei nesse concurso, o meu pastor na época, ele disse: você precisa servir a Deus, você precisa largar tudo e servir a Deus integralmente. Eu era formado, eu tinha estudo, eu poderia ter ido para um caminho normal, abençoado, e continuar servindo a Deus. Mas chegou um momento na minha vida onde eu precisava dizer: faça-se a tua palavra, Senhor. Ou quero viver uma vida normal, abençoada. E quando a gente diz: Senhor, faz a tua vontade, a gente tem que estar disposto a viver todas as consequências da vontade de Deus. Uma das coisas que eu me lembro é que seguir a obra de Deus me daria uma renda bem menor do que seguir a minha carreira de concurso. Naquela época eu optei pelo ministério integral para ganhar 1/3 daquele que eu ganharia num concurso. Isso aí foi só o primeiro passo. Mas eu quero desafiar você, amados,
dizendo que servir a Deus, viver o extraordinário louco de Deus, viver, abrir mão da minha normalidade para viver algo extraordinário e dependente do Senhor foi a melhor coisa e é a melhor coisa para a sua vida. Eu não estou falando que você tem que largar o seu trabalho, não, isso é algo pessoal, particular meu. Eu não estou falando que você precisa fazer alguma coisa ou outra, não, é você que tem que ouvir de Deus. Mas eu digo, amados, que Deus tira você da normalidade. Deus tira você do ponto comum, do senso comum, da mediocridade, da multidão, para te levar em lugares que você nunca imaginou. E olhando para o texto aqui, amados, a gente vê essa jovem Maria engravidando de uma promessa. Envisionamento é engravidar-se de uma promessa. Envisionamento é engravidar-se de uma promessa. Cadê os homens? Faz assim os homens. Repita comigo, homens. Diga assim: eu me tornarei. Fala mais forte. Eu me tornarei grávido. Ué, doeu? Para mulher é fácil dizer isso. Os homens não, eu grávido, né? Doeu, né? Foi difícil. Mas é isso. Deus quer engravidar você, homem. Deus quer engravidar você, mulher, de uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Eu me lembro que eu e a Grazi ainda namorávamos. E um dia, eu não sei se você vai lembrar, Grazi, mas um dia você teve um sonho. E quando eu fui lá na tua casa, casa dos teus pais, você contou esse sonho, que você sonhou que estava grávida e era trigêmeos. Aí eu fiquei desesperado, né? Trigêmeos. E você falava da afeição desses trigêmeos. Mas um detalhe é que você acordou com uma barriga inchada e não tinha comido feijoada no dia anterior. Você acordou com uma sensação de uma barriga inchada. Calma, amados, não foi isso. Ela não estava grávida, literalmente. Mas isso refletiu em algo, né, um sinal no corpo da Grazi, porque Deus estava mostrando uma gravidez de uma promessa, daquilo que ela viveria, que nós viveríamos juntos. Não tivemos trigêmeos, não era isso. Mas eu entendo, amados, que Deus, Ele vai colocando dentro de nós uma promessa. Agora, da mesma maneira, queridos, que uma gravidez pode ser abortada, uma promessa também na sua vida. Não tem a ver com a qualidade da semente, não tem a ver com a qualidade daquilo que Deus coloca dentro de nós, mas tem a ver com a nossa vida. Muitas vezes, amados, nós nos engravidamos de algo. Deus coloca algo dentro de nós para que a gente possa gerar, mas a gente deixa de lado. A gente começa a esquecer ou não cuidar bem. Quando nós ficamos grávidos, eu e a Grazi, do Samuel, o médico disse que era uma gravidez de risco. As pessoas chegavam para nós e diziam: olha, a cada 10, um é abortado. Mas por mais que a estatística é assim, e por mais que talvez alguns tenham passado por isso, algumas mulheres, mas eu não queria isso. Eu não queria passar por isso. Eu falava: não, eu não aceito isso, eu vou orar por isso, nós vamos orar, né? E a Grazi também: eu não aceito isso, não, nós queremos ver essa gravidez dando certo, gerando. E aí o médico falou: então você vai, tem muito risco, mas você vai ter que ficar tantos meses deitado. Quantos meses? 3? 4 meses deitada na cama. Então ela ficava assim, o máximo deitada possível nesses 4 meses.
sem sair de casa, sem fazer muita coisa, ela precisava cuidar dessa gravidez. Precisava cuidar dessa gravidez. Ela tinha que fazer dar certo essa gravidez. Ela precisava fazer o máximo possível para que a gravidez passasse por esse momento e evoluísse. Assim também, amados, é como nós temos que tratar a gravidez espiritual, o envisionamento em Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 14 a 17, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui esse texto diz muitas coisas, mas eu quero que você foque em uma coisa só: o Espírito de Deus está em você. Você recebeu o Espírito de Deus. Eu recebi o Espírito de Deus. No momento onde eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho o Espírito de Deus. E se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho as promessas de Deus. Eu sou co-herdeiro das promessas de Cristo. Eu possuo dentro de mim, pelo Espírito de Deus, a mesma conexão, o mesmo potencial, poder de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus, Ele era o Cristo, não é mais? Ele se torna o cabeça do Cristo, para que nós sejamos o corpo de Cristo. Está entendendo? Eu não estou negando que Jesus não é mais o Cristo, mas agora Ele assume a posição de cabeça para que nós sejamos o corpo de Cristo aqui na terra. E como corpo de Cristo, primeiro, nós estamos conectados na visão do cabeça. Segundo, nós possuímos o mesmo potencial de Cristo. Ou seja, amados, nós temos tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você tem o Espírito de Deus, então você tem tudo. Você tem tudo. A gente brinca dizendo assim que tudo que teve que cair do céu já caiu, que foi maná, a terça parte dos anjos de Satanás. O restante, amados, já está dentro de nós pelo Espírito de Deus. O restante, amados, só precisa ser gerado como Jesus foi gerado no ventre de Maria. Nós possuímos o potencial de Deus dentro de nós. Então, queridos, para fazer um panorama acerca de envisionamento, primeiro, como Maria foi, nós somos expostos à visão. Como Maria foi exposta a uma visão. O anjo Gabriel apareceu para ela e disse: olha, esse é o plano. Nós somos expostos a uma visão. Segundo, Maria engravidou da visão. Então, segundo, nós engravidamos da visão. Nós envisionamos a visão. E o terceiro, Maria reproduziu. Maria gerou e reproduziu a visão. Então, o terceiro, eu preciso reproduzir a visão. Eu não sei em que patamar você está. Eu não sei em que momento do processo de envisionamento você está. Mas se você não tem uma visão, Deus vai te dar. Deus vai te expor uma visão. Ore, clame, jejue, busque a presença do Senhor, leia a palavra, ore, adore ao Senhor, porque você vai ser exposto a uma visão específica.
E se você já foi exposto a uma visão, engravide dela. Sabe, amados, os que já têm filhos sabem disso. Quando você fica que está grávida, né? A mulher, quando descobre que está grávida, às vezes ela descobre no primeiro mês, às vezes ela descobre no segundo mês, às vezes ela descobre no terceiro mês. Tem gente que descobre no sexto mês, né? Que está grávida. Mas é interessante, mesmo aquela que descobre no sexto mês, quando descobriu que está grávida, já começa a ter desejo, né? É engraçado, né? No primeiro mês, né? Engravidou, no primeiro mês, nos primeiros momentos, já começa a ter desejo. Brincadeira. Mas começa já a mudar a mentalidade. O corpo começa a mudar. A rotina já começa a mudar. O seu olhar pela seção de roupas já começa a mudar também. Já não é mais os sapatos do teu número, é o sapatinho desse tamanho. Tudo começa a mudar. A sua visão da cor do quarto, daquele quarto que era o quarto de visitas, ou aquele quarto que estava o quarto da bagunça, já começa a mudar. A sua visão acerca do seu pet, né, já começa a mudar. O que nós vamos fazer, né, das suas finanças, homem. Do homem, primeiro dia que ficar sabendo, já começa a pensar: vamos fazer a conta aqui, peraí, ai, né? Tudo muda quando você engravida. Repete comigo: tudo muda quando você engravida. É assim. Então não adianta ser exposto à visão, precisa engravidar dela. Tudo precisa mudar por causa da visão. Quando você se engravida da visão, as tuas palavras acerca da visão que você tem começa a ser específica. O seu comportamento diante da sua gravidez, do seu envisionamento começa a ser específico. Aquilo que você vê, ouve, lê, começa a ser específico. Se Deus te dá uma visão acerca, por exemplo, de um ministério infantil, você vai servir no ministério infantil, você começa a ver coisas do ministério infantil. Você começa a estudar e ler livros sobre ministério infantil, sobre crianças, sobre comportamento de crianças. Eu comecei o meu ministério integral com adolescentes. Isso, há uns 20 quilos atrás. Comecei com adolescentes. A Grazi lembra disso. A Grazi fala: você se tornou um adolescente. Meu marido é adolescente. Ela falava: eu não quero meu marido adolescente. Mas eu me envisionei tanto no ministério de adolescentes, né? Você vê esses adolescentes, tudo com cabelinho colorido ali. Eu era assim, com 30 anos de idade eu era assim. Com 30 anos de idade eu estava fazendo loucuras de adolescente para um público adolescente. Começamos um ministério de adolescente com 15, 20 adolescentes na igreja. 15, 20 adolescentes. Nós chegamos a 200 adolescentes. Então, amados, engravide dessa visão. Absorva a visão. Mude o seu comportamento diante da visão. Pague um preço diante dela. Mas eu quero me concentrar em reproduzir a visão, certo? O que Deus determinou, Ele vai fazer. Você crê nisso? Agora a pergunta é: você vai estar naquilo que Ele determinou? Deus determinou algo. Deus quer fazer uma obra em Campo Grande. Deus quer fazer uma obra na igreja em Campo Grande. Deus quer fazer uma obra na primeira IPI de Campo Grande. Agora a minha pergunta é: Deus vai deixar de fazer? Não. Deus não vai deixar de fazer. A pergunta é: você vai estar naquilo que Deus está fazendo? Ou não? Entenda. Vamos supor que Maria entrasse numa crise. O que é
isso? Não, o que vão falar de mim? E ela surtasse, né? Vamos imaginar isso, né? Deus deixaria de gerar Jesus em alguém? Deus deixaria de mandar o Salvador para a face da terra? Não. O que Deus determinou, Ele vai fazer. Agora a pergunta é: você vai dizer sim a isso? Ou, Senhor, escolhe outro no meu lugar? Então Deus quer fazer através da sua vida, mas para isso é necessário que você permaneça na visão. É necessário que você reproduza a visão. É necessário você estar disposto a investir financeiramente pela visão. É necessário você estar disposto a investir, a gastar o seu tempo, o tempo necessário que for em prol da sua visão. É estar disposto a abrir mão de tudo que for necessário por causa da visão de Deus. Antes de me converter, eu tinha 19 anos de idade quando eu me converti a Jesus. Mas antes disso eu era músico da noite. Desde os 12 anos de idade já tocava na noite. E eu sempre gostei de música, eu sempre toquei, eu sempre fui um prodígio nessa área musical. Então eu tinha 12 anos, mas a banda que eu tocava, os caras tinham 18, 19, 20 anos de idade. Eu sempre fui um menino no meio dos rapazes, dos homens, viajando para lá e para cá, na responsabilidade desse pessoal, porque eu era novo. Eu tocava em bandas, eu era contratado para tocar em eventos, eu era contratado para gravar em estúdios, até os 18 anos de idade, até o momento onde eu entreguei minha vida para Jesus. Eu recebia propostas e propostas, até o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu disse: Jesus, faça a tua palavra. A partir dali, amados, eu consagrei a música, a minha musicalidade para Jesus. Recebi outras propostas, recebia outras e outras propostas fora, mas eu dizia não. Eu neguei todo o meu investimento, toda a minha vida, todo o meu talento era voltado para uma visão: servir a Jesus. Servir a Jesus. Para isso eu abri mão de tudo. Para isso eu abri mão de tudo que for necessário. Eu investi o que foi necessário, para que eu pudesse servir a Deus por meio do louvor, por meio da música. Hoje, aposentado da música, apenas fazendo participações, me intrometendo, mas muito feliz pela escolha. Muito feliz por ter gastado o meu tempo, investido a minha vida naquilo que foi o meu foco: servir a Jesus. Hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Hoje estamos no centro da vontade de Deus, mas porque também nós fizemos escolhas de viver um extraordinário de Deus. Agora eu quero encerrar trazendo para vocês 3 lições de Maria, 3 lições de envisionamento que Maria e José tiveram, para que Jesus fosse gerado, fosse criado e pudesse cumprir o seu propósito aqui na terra. E a primeira lição é: corra incansavelmente atrás de quem tem visão. Corra incansavelmente atrás de quem tem visão. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A pesquisa diz que você é resultado
das 5 pessoas que mais você se relaciona. Você é resultado das 5 pessoas que mais se relaciona. Se você anda com dentistas, você vai ser envisionado por dentistas. Você vai falar da massinha do dentista. Você vai falar do instrumento ali que alcança a cárie lá atrás ali. Você vai falar da nova tecnologia, de aparelhos, de tudo que é relacionado à odontologia, certo? Isso é normal. Agora, em se tratando da visão de Deus, ande com quem tem visão. Se você andar com quem não tem visão, você vai ser desenvisionado. Você vai ser desenvisionado. Olha, já inventei outra palavra. Desenvisionado. Ou seja, a visão vai sair de você, porque você vai ser influenciado negativamente acerca da visão. Se Deus te chama para algo específico e louco, as pessoas que não têm visão sempre vão jogar uma areia nos seus olhos. Mas isso você sabe que não vai dar certo, né? Mas você vê que não vai dar certo, né? Vou te falar uma coisa, queridos. Quando nós recebemos um chamado para ir para Cascavel, a gente ouviu de pessoas dizendo assim: mas Cascavel é duro, hein, cara? Cascavel, eu conheço aquela cidade. Já fui naquela igreja. Cascavel não tem jeito. Quando chegamos em Cascavel, também pessoas que, graças a Deus, não estão mais lá, né? Deve estar em outra igreja, amém, glória a Deus, fica lá, né? Mas chegaram para mim dizendo: olha, você sabe que aqui, você vai ver. Uma hora o conselho, em você. Cara, o conselho era uma mãe para nós, era uma família para nós. Nós fomos muito honrados, abençoados pelo conselho da IP de Cascavel, queridos. E o cara que chegou para mim e falou assim: conselho, uma hora vai puxar o teu tapete, você vai ver. Mas também nós somos envisionados, nós fomos incentivados por pessoas que eram mentores na nossa vida, dizendo: é a tua hora, vai. Nós saímos da igreja da IP de Rolândia. A IP de Rolândia é o lugar onde nós nos convertemos, onde nós nos casamos, onde nós batizamos o Samuel, onde nós tínhamos toda a nossa história. Foi lá onde eu entrei no ministério integral, começando com adolescentes, depois jovens, depois células, depois isso, aquilo. E lá onde eu aprendi realmente o que é o chamado pastoral, o que é uma vida com Deus. De repente Deus fala: vai. E as pessoas dizendo: cara, você vai deixar a tua casa, o teu lugar para isso? O lugar onde você está dando certo, você vai deixar? Nós fomos, amados, vivemos o melhor de Deus em Cascavel. Quando os presbíteros aqui me contactaram, lá em agosto, mais ou menos, na verdade o presbítero Guilherme e a presbítera Alessandra fizeram o primeiro contato. A primeira coisa que eu falei para eles foi: eu não quero sair de Cascavel, mas se Deus falar, eu saio. Se Deus falar, a gente larga e vai. Se Deus me envisionar, né? Eu falei para eles, né? Falei depois para o conselho todo: nós estamos tão bem aqui em Cascavel, nós somos tão abençoados aqui em Cascavel, nós criamos uma família aqui em Cascavel, nós temos um ministério, né, crescente e avançando aqui em Cascavel. Nós nos damos tão bem aqui, nós estamos morando até bem aqui, nós estamos tão bem aqui nesse lugar. Qual é o motivo da gente sair? Nenhum, a não ser o envisionamento de Deus. Nós oramos, buscamos o Senhor, entendemos, ouvimos do Espírito e fomos atrás de quem? Dos nossos mentores espirituais. Eles disseram: vai, essa é a tua hora. A Grazi foi atrás da mentora dela e ela falou: vai lá, é a tua hora. Fui atrás do meu mentor, um pastor Manuel, uma bênção na minha vida lá em São Paulo, e ele falou: é a tua hora, vai. Eu fui atrás de quem tem visão, porque quem não tem visão vai falar: você vai sair. Deixa eu abrir um parênteses. Eu recebi um contato, amados,
de um amigo dizendo: você tem certeza que você vai para lá? Lá não é fácil não, hein? Você está tão bem aí em Cascavel, né? O mesmo, né? Não foi a mesma pessoa, mas os mesmos que tentaram jogar areia no meu zóio quando a gente resolveu ir para Cascavel, né? Vai jogar areia no meu zóio agora. A vantagem é que meu zóio é pequeno, filtra tudo. Eu e o Hélio aqui não temos dificuldade não. Pode jogar areia. A gente ainda tem, né, patrocínio, ótica especialista, né, para proteger. Né? Então, queridos, pode tentar jogar. Olha, meu, eu vou estar orando por você, meu cara, mas eu tive. A pessoa falou: olha, se fosse você, cara, eu não iria. Se fosse você, não iria. Mas eu fui envisionado, a Grazi foi envisionada. A gente falou: nós vamos, cara. Pode ser o terreno mais difícil, pode ser a circunstância mais difícil, mas eu sei que eu vou encontrar leite e mel ali. Eu sei que eu vou encontrar coisa boa ali naquele lugar, queridos. E sabe de uma coisa que eu vou falar aqui, que eu encontrei aqui? Eu encontrei uma igreja maravilhosa. Hoje, conversando com um dos discípulos meus, ele falou assim: eu estou te acompanhando, eu estou ouvindo, eu estou vendo as lives, e cara, é a tua cara aquela igreja, mano. Ele falou assim: parece que você já está há muito tempo aí. Cara, que legal. A equipe que trabalha com você, já dá para notar que eles já estão tão entrosados com você, e você tão entrosado com eles, né? E eu falei assim: e ainda é só pré-temporada. A temporada começa dia 1º de janeiro, né? Ainda é só pré-temporada. Amados, não tem erro quando você diz: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu quero ir mais além, eu quero seguir a tua vontade. Agora você precisa caminhar com quem tem visão. Precisa caminhar com quem tem visão. Eu aprendo com quem tem visão. A Grazi é testemunha de quantas pessoas eu fui atrás por causa de uma visão, de quanto o preço que nós pagamos para ir atrás de quem tem visão. Eu estou indo atrás, eu quero ir atrás de quem tem visão, eu quero correr atrás de quem tem visão. Eu estava falando com a Thelma e com o Mauro, né, num jantar muito agradável, falando assim que a gente pagamos um preço para ficar 21 dias num reality show gospel, a Fazenda, né, no Dunamis Farm, ali bebendo e bebendo visão e sendo envisionados por Deus. Aí quando teve a primeira reunião do Descend mundial, que ia acontecer lá em Orlando, mas teve uma reunião de pastores do Brasil, pastores influentes do Brasil. Eu recebi uma ligação para ir para lá, e só tinha pastor, né, top ali, eu lá no meio, né, vindo de Cascavel. Eu peguei um ônibus, 17 horas de ônibus, mais 4 horas de metrô, para chegar naquele lugar, tudo mal cheiroso, mal vestido. A galera toda top veio de avião, estava no hotel, e eu estava ali, né, sem tomar banho, lá na Estação da Luz em São Paulo. Meu, parecia uma correnteza. Você não precisava nem andar, você era levado para o meio, né? Era uma correnteza de pessoas assim, e aí empurrava a gente para caber no metrô ali, para ir para lá. E eu paguei um preço para estar lá, e tantas outras viagens, e tantas outras conexões, e tantos outros nãos que nós recebemos na cara. Tudo isso, amados, porque eu entendo: eu preciso me conectar com quem tem visão. Eu preciso investir a minha vida em pessoas, aprendendo com pessoas que têm visão. Do contrário, amados, eu começo a me enfraquecer. E onde está isso, amados? Lá em Lucas 1:39, fala o seguinte, ó: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá.
entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha só, essa é uma outra história de Isabel e Zacarias, uma história paralela que teve um encontro de visões, quando Deus engravida Isabel para gerar João Batista, aquilo que ia preparar o caminho de Jesus. Mas Maria, quando ela estava grávida, ela foi atrás de quem? Ela foi atrás de Isabel, que também estava grávida. E quando as duas se encontraram, o ventre de Isabel estremeceu, ficou possuída do Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Quando você se junta com quem tem visão, você só tem a ganhar e se fortalecer nele. Quando você caminha com quem tem visão do reino de Deus, você começa a ser possuído do Espírito Santo de Deus. Então caminhe com quem tem visão. Corra incansavelmente atrás de quem tem visão. Amém? Segundo ponto: engrandeça a Deus pela visão que Ele te dá. Engrandeça a Deus pela visão. Maria, chegando lá, vendo tudo aquilo acontecer, o encontro de visões, o encontro de propósitos, o encontro de gravidez, de gestações da visão de Deus. Maria, então, ela começa a engrandecer ao Senhor. Versículo 46 diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria, ela não foi bater papo, fazer fofoca, contar de problema, murmurações, reclamações. Ela de cara já começou a engrandecer ao Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Efésios: enchei-vos do Espírito, entoando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, falando das coisas de Deus, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Então, quanto mais você adora, quanto mais você engrandece a Deus, a visão que está dentro de você começa a ser potencializado, a ser fortalecido pela presença do Espírito Santo. E o terceiro ponto é: fuja daquilo que mata a visão de Deus. Fuja daquilo que mata a visão de Deus. Lá em Mateus, contando a mesma história de Maria, do envisionamento de Maria, quando Maria ficou grávida, José acompanhando, José cuidando, José apoiando Maria. Então, lá na manjedoura em Belém, Maria dá a luz a Jesus. Vão lá alguns magos e entregam os presentes, ouro, incenso e mirra. Mas antes disso, esses magos, que eram pastores, eles discerniam as profecias. E eles disseram para Herodes: Herodes, vai nascer o rei. Herodes, furioso, falou: eu vou matar o rei. Mas ele disse assim para esses magos: então vai lá, e se realmente nascer o rei, me avisa para eu também ir lá presentear, me avisa para eu também ir lá adorar esse rei. Mas o intuito de Herodes era pegar Jesus e matar. Então esses magos visitaram Jesus, deram seus presentes, mas Deus falou: não volta para Herodes, porque Herodes quer matar. Então esses magos saíram. Herodes ficou furioso e disse: vamos matar todas as criancinhas, vamos matar todas as crianças recém-nascidas, porque aí não tem erro. Eu vou eliminar
o rei. E então Deus fala para Maria e para José: fuja para o Egito, fuja de quem quer matar a visão. Olha que interessante, amados, que o nascimento de Jesus é algo glorioso, mas ainda assim não se tornou algo independente. Jesus, sendo recém-nascido, ainda ele precisava de muito cuidado de Maria e José. Depois de ser gerado o Filho de Deus, ainda José e Maria cuidaram de Jesus, protegeram Jesus até o seu crescimento. Às vezes a gente pensa, né? Jesus nasceu, deixa ele lá. Não, Jesus cresceu, né? Nasceu grande. Não, ainda teve um processo de cuidado muito grande de Maria. Então não era só a gestação, e sim o cuidado após a gestação, até que Jesus, como pessoa, se tornasse alguém independente, alguém que pudesse caminhar por si mesmo. E Maria e José fugiram daquele que queria matar a visão. Então fuja da visão. Declare assim comigo bem forte: eu vou correr incansavelmente atrás de quem tem visão. Diga assim: eu vou engrandecer a Deus pela visão. Eu vou fugir daquilo que mata a visão. Deixa eu falar de uma coisa que pode matar a tua visão: redes sociais. Não é pecado, rede social não é do diabo, rede social não é algo, não é uma heresia. Rede social é uma ferramenta. Só que muitas pessoas têm mergulhado e têm deixado morrer a visão, gastando a sua vida na rede social. Faz um teste, coloca um aplicativo que mede o teu tempo de celular, e você vai ver que o teu tempo de celular e o meu tempo de celular é muito maior do que o meu tempo na palavra e na oração. Isso é fato, querido. Isso é fato. Tira um relatório do teu Netflix ou qualquer outro assinatura, canal. Você vai ver que o teu tempo de Netflix, teu tempo de seriado, teu tempo de filme, teu tempo de qualquer coisa vai muito além do que o teu tempo e o meu tempo de cuidado com a visão. Isso é triste. A igreja está cheia de gente morrendo. A igreja está cheia de gente envisionada e abortando ela por causa das distrações. Fuja, querido. Fuja daquilo que mata a sua visão. Amém? Eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero encerrar essa série de ministrações declarando o envisionamento de Deus na sua vida, declarando que a sua vida sairá da sua normalidade, sairá da órbita do seu autocontrole para a órbita do controle de Deus. Feche os seus olhos.